você teve muitos efeitos colaterais que estão presentes nesses psicoestimulantes. Nem todos os casos, mas está sim. Existe o efeito rebote, que geralmente o metilfenidato causa, que é uma inquietação terrível quando o medicamento sai do organismo. Então você toma de manhã ali, toma 1, toma 2, no final do dia, no final da tarde, você já está exausto. A pessoa fala com você, você já dá uma resposta ríspida, geralmente. É como se você estivesse com um pavio bem curto. Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te tira do prumo. Exatamente. Você sente isso? Então, eu senti isso. Você sentiu isso durante. Quando você parou de tomar, parou esse nervosismo. Então, isso é um efeito colateral que... E aí, como é que o médico vai avaliar isso? Ele vai ver, beleza, o Arthur diz que quando toma, ele consegue tirar notas melhores, ele tem uma vida um pouco mais fácil. Mas depois ele tem muito efeito colateral, o sono dele fica ruim, o humor dele fica péssimo, pode ter uma queda na libido, que pode estar afetando o relacionamento, pode ter um monte de coisa envolvida que ele pensa assim, cara, então esse medicamento não está dando certo pro Arthur. Vamos tentar uma outra coisa, entendeu? Então isso pode realmente acontecer. Agora falando de indústria farmacêutica, alguma coisa nesse sentido. Os medicamentos para TDAH, eu realmente não entendo essa implicância que as pessoas têm, tá? Com o TDAH. Implicância com o TDAH? Implicância com o negócio de medicamento, eu vou explicar. Tá. O medicamento, ele é bastante antigo, metilfenidato, e ele é sim comprovado. Existem mais de 250 estudos no mundo inteiro que comprovam a eficácia do medicamento. Ponto. Então isso é indiscutível. Inclusive, o TDAH é o transtorno da mente mais estudado do mundo, tá? Então assim, não faltam provas de que o negócio funciona. Aí que tá. Ah, mas a indústria farmacêutica, ela quer lucrar. Bom, qualquer indústria quer lucrar. Automotiva, você tem qualquer uma. Então, você tem cientistas ali que estão produzindo aquele medicamento, eles vão querer uma resposta àquele trabalho de anos ali no laboratório. Natural que isso aconteça. Mas o que as pessoas não param para pensar é que a quantidade de pessoas que consomem Ritalina ou Venvance é ínfima face à quantidade de pessoas que consomem, por exemplo, um negócio nasal, aquele dilatador nasal. Sorine. Quem também pega o medicamento para dor de cabeça, uma Neosaldina, que seja, todo nome comercial aqui, desculpa, mas enfim. As aspirinas, os remédios que você toma, que você compra sem receita, que isso é uma indústria muito maior. Então, não dá para dizer que, lógico que vai lucrar. Qualquer indústria bem-sucedida lucra. Só que isso não invalida a importância do medicamento, isso não invalida os prejuízos de uma pessoa que pode ter quando não tem acesso ao medicamento. Então, assim, o medicamento ele é necessário para boa parte das pessoas com TDAH, para pelo menos 70% delas. Resolve, né, o problema, sim. Ameniza, sim. Acho que é a palavra mais adequada. Mas digamos que resolve, bota umas aspas aí, mas resolve o problema, entendeu? Então, eu acho que não tem muito disso, não. Os medicamentos são sim necessários e as pessoas não param para pensar que não... Enfim, existe muita cultura, muito folclore em cima disso daí, com relação à indústria farmacêutica. Mas uma parte da pergunta dele que eu acho importante também, que eu não sei se essa culpa recai sobre a indústria farmacêutica, sobre os profissionais ou sobre as próprias pessoas que são irresponsáveis. São aquelas pessoas sem TDAH, sem diagnóstico de nada, mas que tomam remédio porque querem... Pra dar uma droga ali, pra dar um estudo. Pra estudar melhor, sabe? Sim. Em primeiro lugar, isso realmente funciona? Em longo prazo, isso traz efeitos negativos? Ou como é que você vê isso? Bom, existem alguns estudos, são poucos, tá? Que dizem que os efeitos em pessoas que não têm o TDAH são muito pequenos, são marginais, são um resquício. Ou seja, você realmente... tem um efeito muito mais presente em pessoas que têm uma estrutura comprometida, que têm uma baixa produção de dopamina, que são as pessoas com TDAH. Então, se você toma um medicamento desse, controlado, tarja preta, para tentar ter uma melhora na sua performance, se você for uma pessoa neurotípica, você não vai ter melhora significativa. Tá? Isso está em estudo. Então, eu acho que você está gastando dinheiro à toa, digamos assim. E isso é errado, né? Porque você está... tomando um medicamento ali, a gente passou, inclusive na pandemia, teve uma falta do medicamento, a Ritalina ficou muito difícil de ser encontrada, e muitos disso porque tinha muita gente estudando para concurso, né, porque o comércio fechou, e muita gente começou a consumir o medicamento, né, sendo que os estudos falam, aí que tá, os estudos falam, eles são poucos, que não há um aumento grande, uma percepção plena de que você tem um aumento cognitivo se você é neurotípico tomando a Ritalina. Mas se você tem um TDAH, sim, na maioria das vezes você tem. E essa pessoa ainda pode ficar viciada. Essa que nem que é neurotípica. Pode, só que é o seguinte, o que também a ciência fala sobre isso? O vício no psicoestimulante, o que tem de estabelecido é que os psicoestimulantes, eles não viciam.
Mas eu vou explicar por que você está me perguntando isso. Aham. Significa o quê? Se você toma Ritalina, vamos supor, durante um ano, todo dia bonitinho, aí acabou, não quero mais tomar, e você para de tomar, você não vai ter uma abstinência como alguém que fumou um ano e vai parar de fumar, que você sai correndo. Ou alguém que está viciado em alimentos açucarados e vai ter que sair correndo para comprar um doce. Não é assim que funciona. Você consegue parar, você não tem essa abstinência presente. Mas o que começa a acontecer é um fenômeno interessante. A pessoa ela começa a ficar dependente daquele efeito positivo temporário que o medicamento traz. E aí é igual quem vicia, por exemplo, em taurina. Quem toma muito energético e assim, nossa, eu só consigo acordar para a vida, eu só consigo iniciar meu trabalho tomando um energético. Ou tomando um café em excesso também, para quem é viciado em café, por exemplo. Então, assim, esse vício que você está me falando não é um vício direto, mas seria um vício indireto. Você fica viciado, tipo assim, cara, eu só consigo fazer isso aqui se eu tiver a pílula para me dar uma alta performance, tá? Mas a droga em si, no sentido de você parei de tomar depois de um ano, meu Deus, eu tenho que sair correndo para comprar outra? Não. Esse tipo de fissura de você correr atrás, isso não existe, não tem estudo que comprove isso com relação aos psicoestimulantes, tá? Você chegou a tomar ou toma hoje algum tipo de remédio assim? Você sentiu alguma diferença? Ou no seu caso foi diferente? Você não precisou? Não, eu tomei, sim, durante muitos anos e de maneira espaçada. Então, no início da fase adulta, eu tomei pela primeira vez, tomei por uns 8 meses, depois parei alguns anos. No final dos últimos 2 anos da universidade, eu estava tomando com uma certa frequência. Tomava 3 meses, parava um tempo, depois tomava mais uns 2 meses. E nos últimos 5 anos, eu tomei com uma certa frequência, no caso a Ritalina de 10 mesmo, a dose mais baixinha. Experimentei também o Venvance, tive ganhos também, mas Por que eu parei de tomar psicoestimulante já faz algum tempo? Já tem mais de ano que eu não estou tomando. Pelo seguinte, o que eu comecei a perceber é justamente essa armadilha aí que você falou, que a gente fica meio viciado assim, cara, eu só dou conta de fazer essa coisa chata se eu tiver sob efeito do medicamento, né? E eu comecei a entender que eu acho que o destino final de uma pessoa com TDAH que se conhece é parar de dar murro em ponta de faca. Senão você vai ficar sempre dependendo de uma luva de aço para você não cortar sua mão. Qual é o nome da luva de aço? O psicoestimulante, a Ritalina. Então, eu já dei mentoria para adultos com TDAH que o cara era advogado, ele era formado em Direito, ele tinha 35 anos e ele odiava escrever. Falei, cara, você vai sofrer a sua vida inteira com uma coisa que você não dá conta. E aí eu fiz a mentoria com ele. Anos depois, eu consegui falar com ele no inbox do Instagram e ele me falou que ele tinha, seguindo a minha orientação, ele tinha saído da carreira de Direito e virou corretor de imóveis. Porque ele tinha um traquejo. Ele tava felizão. Felizão. E não apenas isso, ele se especializou em imóveis de alto padrão. Olha. Então, assim, ele falou assim, Yuri, eu tava ganhando um salário de advogado sem qualificação, advogado assim qualquer, e agora eu tô ganhando muito bem numa área que eu não preciso estar escrevendo, não preciso ficar criando peça como os advogados costumam fazer, e ele tá lá como corretor e tá ganhando muito bem. Então, assim, o autoconhecimento é o que ajuda o TDAH. Se você tá ali tomando uma medicação que vai te dar um certo desempenho, mas se você está o tempo inteiro sofrendo com isso, para fazer o mínimo, talvez o ambiente que você esteja está errado. Então, por que eu parei de tomar? Porque eu parei de fazer coisas que eu não dava conta de fazer. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos, de decorar roteiros. Eu fico suando frio, sofrendo o dia inteiro quando eu tenho que gravar um roteiro. Então, o que eu faço? Eu faço bate-papo. Eu vou em podcasts. Eu tenho um podcast meu em Brasília também, que é o Neurotônico. Então, eu trago convidados especialistas na saúde mental e troco uma ideia com a pessoa por 1, 2, 3 horas. E aquilo depois abastece as minhas redes sociais com conhecimento que não necessariamente partiu de algo que eu precisava roteirizar. Sim. Então, é isso. É você... Mas é o estratégico. É o autoconhecimento. Você já sabe que você tem uma determinada limitação. E aí você contorna isso de uma outra forma. Exatamente. E é muito legal. Eu tenho um grande amigo que já esteve aqui conosco no programa, que é o Raul Sena. Ele trabalha com finanças, é o investidor Sardinha. Conheço. Não, Sabe quem que é? Esse, o Raul, ele é gigante. Ele tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. O cara todo, ele é meio sério, assim, ele é bem polido, né? É polido, mas ele é divertido, é divertido, sabe? né? Assim, é aquele negócio. Ele tá sempre de preto, uma meia vermelha, sabe? Isso retrata semioticamente muito bem o que ele é. E ele tem TDAH diagnosticado e tal. Houve uma época em que ele tomou remédio. Ele odiou tomar remédio. Ele falou olha, eu tô nos 30% para os quais o remédio não serve. Não funciona. E ele fala que ele aprendeu o autoconhecimento, foi muito importante.
Então, e hoje ele é muito organizado, assim. Eu fico muito mais que eu, por exemplo, que eu acho não ter TDAH, sabe? Então, Sim. ele roteiriza e grava trocentos vídeos pro YouTube. E ele falou que quando colocou o remédio, ele perdeu a criatividade, ele perdeu a força motriz dele. Mudou Falou, alguma aprendi. coisa ali no arranjo. Então veja que isso é muito do autoconhecimento. É. Quando você se conhece, quando você sabe o que dá certo e o que não dá certo, você para de perder tempo dando murro. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso e você também pode aprender no primeiro link da descrição.